estar juntos aqui aos domingos celebrando diante do Senhor. Vamos orar? Quero compartilhar uma palavra ao seu coração e ao meu coração também. Pai, muito obrigado por tudo que já estamos recebendo do Senhor nesta manhã. Tudo que já o Senhor falou, tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor trouxe até agora aqui. Eu peço ainda mais que agora o Senhor fale também ao nosso coração e que eu me incluo. Eu oro, Pai, para que o Senhor possa ter toda a liberdade de usar a minha mente, a minha boca, falar através de mim, pela Tua palavra, pelo Teu Santo Espírito, para que nós possamos receber algo que possa impactar nossas vidas, possa nos dar foco, possa nos dar norte, possa nos dar uma referência. Em nome de Jesus eu oro para que assim seja. Amém. Amém. A última vez que eu preguei sobre aquela experiência de Pedro, quando eu compartilhei que o galo cantou 2 vezes antes dele negar Jesus 3 vezes, nós percebemos como é importante ler a Bíblia inteira, né? Pelo menos os evangelhos, quando você vai ler alguma coisa num evangelho, leia nos outros evangelhos, porque alguns dos textos, eles aparecem 2, 3 ou até mesmo 4 vezes na Bíblia. Isso não significa que é um reforço, significa que Deus Ele quer que a gente decida investir tempo para conhecer a sua palavra, que a gente gaste tempo. Deus não tem muito compromisso com a preguiça. Aliás, a própria Bíblia diz isso, no livro de Provérbios, assim, Salomão com toda delicadeza, assim, com toda suavidade, ele fala para o preguiçoso, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Então, a Bíblia até nos confronta também, porque o que Deus tem na Bíblia? Ele tem segredos, Ele tem detalhes, que Ele tem prazer em revelar, quando nós temos o prazer em buscar. Ele dá a palavra geral, mas existem aspectos específicos, e foi tão bênção, mas tão bênção, eu ter apresentado para vocês a palavra daquele jeito, que eu ganhei uma Bíblia que eu não sabia que existia, em que tem 5 versões da Bíblia, uma ao lado da outra. 4, 5, 4, 5. Porque você vai lá, você vê a versão revista e atualizada, a revista a nova linguagem de hoje. Então dá para você ali, sem grandes esforços, você ler todas as passagens uma da outra. Foi uma benta lá, parece uma Bíblia de púlpito. No meu tempo, quando a gente era criança, lá antigamente, né, as igrejas mais assim históricas assim, tinham púlpito. E tinha uma Bíblia, cara, que era não é, pastor? Era enorme assim, que aquela só o pastor conseguia pegar até. A gente que era criança não conseguia nem virar a página, né? A Bíblia daquele jeito, tá no meu escritório lá de casa, me ajudou muito para estudar. Mas esse conteúdo que eu quero compartilhar com vocês, ele tem algumas coisas muito preciosas para a gente acompanhar. Vou pedir para abrir então aí na tela, em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Eu vou ler de 23 a 27, na revista atualizada que vocês têm aí. E aí você lê comigo aqui, depois eu vou navegar em outras traduções para a gente acompanhar essa sequência muito legal. Então, Jesus tinha acabado de pregar, já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo, quem é esse, que até os ventos e o mar lhe obedecem? E esse texto, se você ler só aqui em Mateus, parece que o Senhor Jesus está sendo duro com os seus discípulos. Por que vocês não acalmaram a tempestade? Por que vocês não fizeram, não pararam? Por que vocês são tímidos? Por que vocês têm pouca fé? Parecia que Jesus estava até pegando um pouco pesado com eles. Não sei se você tem essa impressão, mas eu tive essa impressão já algumas vezes quando eu acompanhei esse texto. Mas veja o contexto. Jesus estava pregando antes disso acontecer. Antes de ele entrar do barco, antes de eles atravessarem aquele lago que também é chamado de mar, o mar da Galileia, Jesus estava expulsando demônios, Jesus estava curando enfermos, Jesus estava pregando o evangelho. Antes disso, Jesus já tinha enviado os 12 com autoridade para curar enfermos
expulsar demônios, fazer milagres, pregar as boas novas da salvação. Então eles já tinham vivido, já tinham um mandamento da parte de Deus para ter vitória sobre o mundo espiritual, já tinham um mandamento da parte do Senhor Jesus de resolver questões de enfermidades, estavam cheios de autoridade dadas pelo Senhor Jesus. Então eles já não eram mais aqueles aprendizes do comecinho da carreira deles com Jesus, já tinham visto coisas, já tinham experimentado coisas, já tinham inclusive tido derrotas contra o mundo espiritual, como é que aconteceu quando Jesus desce do monte da transfiguração, que ele estava com Pedro, Tiago e João. E quando eles descem daquele lugar maravilhoso, Moisés apareceu, Elias apareceu, o poder de Jesus, aquela coisa tremenda, Jesus se transfigurou diante deles. Quando eles descem daquele lugar glorioso, chegam lá embaixo, já tem um problema armado. Tem um pai com um filho endemoniado, e os discípulos não tinham conseguido expulsar aquele demônio. E Jesus chega e fala, ai meu Deus do céu, ai eu mesmo, né? Caramba, mas por que vocês têm tanta incredulidade? Jesus lançou para eles a sua incredulidade. Aí Jesus disse que essa casta só sai com jejum e oração. Alguns dizem que essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Eu creio, às vezes eu falo que essa casta de incredulidade só sai com jejum e oração, porque a incredulidade muitas vezes ela é uma opressão tão tremenda do inferno, tão tremenda das trevas, para nos paralisar na nossa fé, paralisar naquilo que nós cremos, que eu creio que também precisa de jejum e oração para romper com a incredulidade e decidir crer em algo mais. Sabe o que eu estava falando de transformar a mente, de romper prisões assim? Muitos crentes não movem em poder porque não creem que podem mover segundo Deus disse que eles podem mover. Se a palavra diz que podemos mover, nós precisamos decidir crer. E a incredulidade é uma arma muitas vezes usada contra nós para decidirmos não crer no que Deus fala, cremos em coisas naturais, em soluções humanas, o que é um prejuízo terrível. Mas então, nesse contexto, Jesus acabou de expulsar demônios, de fazer um movimento tremendo. Vamos lá, entrou no barco, foi atravessar o mar da Galileia, e aí vem uma tempestade. A Fúvia pode dar aula para vocês de estar num barco à deriva numa noite de tempestade. Ela passou isso uma vez na vida dela, é uma coisa que marcou a vida dela. Agora, ela não tinha nenhuma experiência de navegação, mas naquele barco tinha alguns pescadores que eles conheciam muito bem aquele lugar, eles conheciam muito bem aquele mar, eles sabiam muito bem ver os ventos, eles sabiam muito bem o tipo de tempestades que tinha lá, porque as tempestades que aconteciam lá eram comuns e são comuns ainda hoje. É uma questão geográfica de profundidade, de altura, largura. Eu não sou especialista, mas eu li um pouco sobre isso, para dizer que lá é muito comum ter tempestades. Só que essa tempestade, ela foi algo assim impressionante. E onde que eu pude ver isso? Na Bíblia. Eu gostei da brincadeira, eu fui navegar em outras traduções. E eu tenho outras traduções, eu tenho até uma tradução em inglês que não tem em português, que é a Bíblia amplificada. E aí eu consegui entender um pouco mais a gravidade dessa tempestade. Eu vou ler para vocês então aqui. Então, e de repente, uma tempestade não surge de repente, né? A tempestade vai ficando escuro, vai vindo, ventando. De repente, eis que surgiu uma violenta tempestade no mar, de proporções de furacão. Esse é um texto que eu encontro na Bíblia Amplificada, na tradução do Evangelho de Marcos, ampliando o entendimento. O Evangelho de Lucas, na Amplificada, dizia: um redemoinho, girando de baixo para cima, varreu o barco, de modo que o barco estava sendo encoberto pelas ondas. Uau! A coisa não era uma brincadeira, não era uma tempestade normal, que eles já tinham visto muitas vezes, já tinham experimentado muitas vezes. Era uma tempestade absurdamente acima do normal. Tanto que eles que conheciam o mar ficaram com medo. Eles que sabiam lidar com tempestades, de acertar a vela para um lado, para o outro, remar, sei lá como é que é a coisa, eles já tinham experiência. Eles ficaram apavorados. E isso é muito importante. Eu quero destacar algumas coisas. A primeira é, Jesus estava dormindo no barco. Jesus não estava lá como Deus, Jesus estava lá como homem. Ele humanamente, ele também podia ser impactado por aquelas coisas. Aqui, viagem do Haroldo do Maranhão. Por que Jesus estava dormindo e não estava com medo de morrer?
Eu tenho certeza que Jesus sabia que não tinha a menor possibilidade de ninguém matá-lo, nem dele morrer de maneira alguma que não fosse na cruz do Calvário. Porque Jesus veio para morrer na cruz. O Pai o enviou para morrer na cruz. Ele creu na palavra do Pai, ele abraçou a sua missão, ele abraçou o que ele veio fazer aqui, portanto ele não podia morrer de nenhuma outra maneira. Ele tinha que morrer na cruz. Aleluia. Tanto é que teve uma vez que o pessoal fechou para pegar Jesus para jogar do penhasco. Vocês lembram dessa passagem? Depois procura. E aí, eu não sei o que acontece, que Jesus passa no meio dos caras e vai embora. Eu acho que Jesus ficou invisível, é a minha maneira de pensar. Os caras ficaram cegos, porque eles não podiam jogar Jesus do penhasco. Se jogasse, não morreria. Ele veio para morrer na cruz. Mas os discípulos não tinham tudo tão claro na sua agenda, né? Então o que acontece é que eles chegaram e fizeram algo que nós aprendemos pela palavra, não é o que nós devemos fazer nem diante das situações mais difíceis. A palavra de Deus nos diz que o Evangelho é guardarmos a nossa confissão. Nós somos chamados a confessar o que cremos e vamos receber e vamos manifestar o que a palavra diz, e quando nós confessamos a palavra, aquilo que nós dizemos se torna realidade. A sabedoria humana já cunhou a frase de presta atenção no que você fala, olha, bate na boca. Até a superstição humana sabe que existem coisas que as pessoas falam que acontecem, não é assim? Muito mais nós devemos confessar o que cremos pela palavra de Deus, porque então nós estaremos dando voz à palavra de Deus, como a Fúvia falou, ministrou na quarta-feira, acho que foi, pegou a Bíblia e colocou um microfone na Bíblia, vamos ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia não fala nada. Tem pessoas que colocam a Bíblia aberta no Salmo 91, na porta da casa, e eu fico imaginando o que aquilo significa. Eu sempre gosto de fazer essa brincadeira. Os demônios que iam entrar naquela casa, eles entram pela porta, eles veem a Bíblia aberta, e aí eles olham e ficam com medo e fogem. Será que é isso que acontece? É claro que não. A Bíblia fala justamente que há poder nas nossas vidas contra as trevas. Mas nós temos então que dar voz à palavra de Deus contra as trevas, e quando nós fazemos isso em fé, nós podemos e devemos repreender as obras de demônios, podemos e devemos repreender as obras das trevas, e o que nós falamos então, porque a palavra de Deus se estabelece e os demônios fogem. Quem já expulsou demônios sabe disso, quem já viveu libertação sabe disso. O poder que há no nome de Jesus e o poder que há na palavra de Deus é extraordinário, e nós podemos experimentar o melhor. Mas o que os discípulos então, que viram Jesus fazer coisas extraordinárias, estavam falando agora? Mestre, não te importas que pereçamos? O que eles estavam confessando para Jesus? Jesus, nós vamos morrer com você no barco. Cara, era uma situação absurdamente atípica. Mas muito crente, às vezes, só porque o salário atrasou 2 dias, já fica desesperado. Eu vou morrer, não tem esperança. E começa a falar bobagem. Não é assim? Muito crente, quando é intimidado com situações de medo, eu me incluo, falamos muitas coisas contrárias à palavra que nós dizemos crer. E normalmente é nessas horas que nós somos chamados a realmente manifestar se o que nós cremos é da boca para fora, ou se o que nós cremos é uma verdade tão profunda no nosso coração, quando nós somos intimidados com uma ameaça, intimidados com algo que nós não temos braço para resolver, a primeira coisa que vai vir é, mas a palavra de Deus diz. Isso pode ser verdade, mas eu creio no que Deus me disse acerca desse tipo de situação, porque o Senhor Jesus sabe o tipo de situação que nós passamos nessa vida, sabe que de vez em quando a nossa vida está tudo calmo e sobe uma tempestade. É por isso que Jesus ensina na parábola de edificar a casa na rocha, a casa na areia. Ele não diz, se algum dia tiver um problema, uma tempestade na vida, mas quando tiver, o que vai segurar a nossa casa, não é a nossa casa, mas é o fundamento, é aonde a nossa casa está edificada, aonde nós lançamos os fundamentos, o que nós cremos e sobre o que nós estamos construindo o nosso dia a dia. Esse é o momento de manifestar. Quando vem tempestade, é a hora de a gente olhar e saber o que nós cremos. E quando nós passamos do ponto e falamos bobagem, nós vamos ter a capacidade de nos arrepender do que falamos, pedir perdão a Deus, porque
nós duvidamos, e Ele vai nos perdoar, e vai nos dar uma nova oportunidade, e nós vamos sair fortalecidos das tempestades da vida. Eu posso dizer para vocês uma coisa, eu posso ser meteorologista gospel, porque eu já passei grandes tempestades ao longo da minha vida, sério. O pessoal fala, não, ser pastor é tudo fácil, tranquilo, sossegado, tudo de bom, Jesus vai lá, senta na sala, toma cafezinho. Cara, tem muita pancadaria que a gente precisa para desenvolver a fé, para crescer na fé. Não é verdade, pastor? Não é verdade, pastor? Não é verdade, pastor? Não é verdade, pastor? Não é verdade, pastora? Glória a Deus! E o Senhor nos forja, porque nós somos muitas vezes de muito mais ousadia, para olhar alguma situação que nos trazem e falar, Deus é poderoso para mudar isso. Porque a gente só pode falar coisas que a gente já viveu de verdade. A gente crê em restauração, a gente crê em restituição, a gente crê em milagre, a gente crê em libertação de demônio, a gente crê em salvação de gente que parece que nunca vai se converter a Cristo. A gente sabe que tem esperança para o filho desviado, a gente sabe que tem esperança para o casamento em crise, a gente sabe que tem esperança para o ministério passando por turbulência, a gente sabe todas essas coisas que nós já vimos acontecer, e tudo isso tem provisão na palavra de Deus. Não é provisão do pensamento positivo do pastor, mas é que o pastor conhece os textos da palavra, as promessas dadas, e já vimos acontecer, já vivemos, então temos muito mais ousadia para falar, fica firme meu irmão, fica tranquilo, porque quando Deus acabar a obra que Ele está fazendo no seu coração, tudo isso aí, imediatamente acaba. Aleluia. Mas sabe de uma coisa? É que aqui os nossos irmãos, eles estavam passando por uma situação de fobia, phobos. Phobos é até considerado na mitologia o Deus do medo. Porque em Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15, nós lemos acerca de Jesus que para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Os escravos do pavor da morte ficam presos por toda a vida. E a Bíblia diz que assim como por um só homem, Paulo fala em Romanos, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, então a morte entrou no mundo pelo pecado, porque Deus é vida. Eu fico um pouco frustrado quando alguém fala que Deus levou. Nós acabamos de ver que quem tem o poder da morte é o diabo. Então Deus, Ele entrega a consequência da morte, porque Deus, Ele é o Senhor da vida, Ele é a própria vida, Ele é vida eterna. A morte é do pecado, Deus não tem pecado. Os seres humanos vão morrer por conta dos seus pecados, a morte tem poder de levar os seres humanos pelos seus pecados, mas quem está em Cristo, quando este corpo morre, os anjos do céu vêm e imediatamente arrebatam esta pessoa para estarem com o Senhor imediatamente no céu. Aleluia! Mas a morte não é de Deus. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15 que o último inimigo a ser vencido é a morte. Mas os nossos irmãos, eles estavam apavorados, com medo de morrer, porque nesse momento eles não conheciam exatamente Jesus. Depois disso, depois que eles foram cheios do Espírito Santo, o Pedro está lá, acho que foi o Herodes, né? Cortou em pedaço lá o Tiago, aí agora o Pedro estava preso na cadeia, ia morrer no dia seguinte. Como é que o Pedro está lá? Dormindo tranquilo. Vai morrer no dia seguinte. O anjo teve que acordar. Acorda, Pedro, eu vou tirar você daqui. Ele estava dormindo tão profundamente na cadeia, sentado com cadeia, com guarda de cada lado, com a sentença de morte. Ele não estava nem aí. Por quê? Porque morrer é lucro para quem é crente. Para quem sabe para onde vai, morrer é lucro. É claro que nós não vamos ser irresponsáveis, já na beiradinha de um prédio no 28º andar. Tem que cuidar da vida, claro que sim. Vai cuidar das coisas, claro que sim. O não ter medo de morrer na hora do confronto, na hora da ameaça, na hora do risco, na hora da tragédia. É por isso que os sistemas totalitários, eles têm horror a ter igreja séria. Eles arrebentam com as igrejas sérias, eles somem com a Bíblia. Prende pastor, prende crente, manda matar, manda para lugar que não pode mais falar. Some daqui com o evangelho. E mesmo nos lugares mais fechados, tem crente pregando. Tem crente orando. Tem Bíblia que chega. Deus não é refém de sistemas totalitários. Ele reina sobre tudo e sobre todos. Aleluia!
Então veja, o crente que crê em Cristo e que crê na palavra, ele é imparável, inadministrável, ele é insuportável para as trevas. Mas ele glorifica o nome do Senhor nessas situações. Então os discípulos cheios de medo de morrer, pavor de morrer. Senhor Jesus, salva, nós vamos morrer. O senhor não está nem aí? O senhor chamou a gente para te seguir, para morrer aqui. Mas aí, Jesus despertando, e aqui tem uma coisa muito importante. Jesus despertando, eu estou lendo em Marcos 4:39, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. Parece que está tudo bonitinho aqui, não parece? O que tem de mais aqui? Tem muito segredo aqui. Jesus, quando ele repreendeu o vento, a palavra grega que o autor aqui, Marcos, usa, é a palavra epitimal. Sabe o que foi? Jesus epitimal o vento. Sabe quando que Jesus epitimal? Jesus epitimal, todas as vezes que tinha um endemoniado, ele epitimal o demônio. Todas as vezes. Quando Judas, lá no livro, na carta de Judas, quando Judas conta acerca de Miguel brigando com o Satanás pelo corpo de Moisés, o Miguel, ele epitimal Satanás. A palavra epitimal é usada para repreender atividades do mundo espiritual. Lembra quando veio aquela mulher corcunda, entrou na sinagoga e qualquer crente médio ia orar por cura ou ia mandar ela para um ortopedista, e o Senhor Jesus, ele expulsou o espírito de enfermidade que estava naquela mulher? Parecia um absurdo falar que aquilo era um resultado de uma opressão espiritual, e era. Então, o Senhor Jesus, cheio de discernimento, ele repreendeu o vento, ele repreendeu o que estava acontecendo, e ainda mais, ele calou o mar. Falou para o mar: acalma-te, emudece. E a palavra aqui poderia ser traduzida com amordaçado. Você já viu crente repreendendo? Amordaçado, amarrado, em nome de Jesus, para depois de começar a conversa, né? Foi exatamente o que o Senhor Jesus fez. Aquela tempestade não era uma tempestade normal. Se fosse uma tempestade normal, era uma tempestade daquelas que o Senhor estabelece na criação e que elas vão acontecer. O sol brilha sobre todos, a chuva brilha sobre todos, tem vento, tem tempestade, tem criações, tem círculos de tempo na criação, que são coisas normais. Jesus não iria repreender uma obra de Deus. Ali era algo a mais. Por que eu posso achar que era algo a mais? Porque do outro lado, Jesus ia ter uma libertação extraordinária com o gadareno. Saiu da tempestade, encontrou dois caras endemoniados terrivelmente do outro lado. Aqui é uma inferência minha. O fato é que quando tem oposição do diabo para paralisar alguma coisa de uma maneira muito acima do normal, é porque há uma luta, há um confronto acontecendo, e o Senhor quer que nós vençamos aquela situação, porque muita gente, quando vai ter uma luta, já para antes, fala: Deus, eu não vou nem continuar, o diabo fez para mim, então eu vou parar. Tem gente que para no primeiro ameaça e perde grandes vitórias, grandes experiências, grandes manifestações de poder do Senhor, grandes vitórias depois que vence a situação da turbulência no caminho. Então Jesus, ele repreendeu o vento, aleluia. Ele falou: acalma-te, emudece, mar. Por quê? Porque o mar era aquela voz da ameaça que estava vindo nos ouvidos dos seus discípulos: vocês vão morrer, vocês vão morrer, sabe assim? Jesus calou a voz para que os seus discípulos pudessem recuperar o equilíbrio emocional. Jesus trouxe vitória, Jesus trouxe libertação, Jesus operou naquela situação de tempestade que estava em curso. E sabe o que acontece, queridos? Muitas vezes tempestades das nossas vidas não são coisas naturais da vida diária.
não são necessariamente só um problema de saúde, só uma ameaça de trabalho, só um mal-entendido, só alguém furioso com a gente por alguma coisa, porque a gente fez alguma coisa. Nem sempre as tempestades da vida são situações normais e naturais da vida diária, mas muitas vezes há uma carga espiritual a mais em curso. Há sim as trevas usando alguma situação a mais para nos intimidar, para nos paralisar, para fazer a gente ficar incrédulos diante do que o Senhor pode fazer, e nós estamos tentando resolver uma coisa no mundo natural, e o Senhor quer que a gente resolva no mundo espiritual, que a gente repreenda aquela situação, que a gente repreenda aquela obra das trevas, que a gente tome uma posição de fé e se levante contra e manifeste aquilo que a palavra de Deus nos diz. E muitas vezes nós precisamos de discernimento espiritual para buscar uma saúde no mundo normal, ou para buscar uma vitória no mundo espiritual e repreender espírito de enfermidade da vida, e acabou, e vamos embora em nome de Jesus. Nós já vivemos isso na nossa vida. Estou falando coisa que a gente já viveu. Então nem sempre o que parece algo normal necessariamente é. O que a gente tem que fazer diante de uma situação? Orar, buscar a direção do Senhor. Estamos lá lutando com a situação, já vivemos uma situação. Quem já viveu alguma situação da vida igualzinha algumas vezes ao longo de anos? Algumas situações a gente fica escolado, a gente já é formado, PhD, a gente quase que resolve. Deus nem precisa vir, a gente resolve sozinho, como se fosse possível um crente pensar assim, embora tenha crente que pensa. Quando alguma coisa se repete, Deus está querendo ensinar alguma coisa nova. Quando alguma coisa se repete, Deus está preparando uma solução extraordinária que a gente não imagina. Porque eu sempre falo com a Fúvia, quando a gente passou alguns apertos da vida, teve alguns dias assim, que eu podia ter saído glorioso, sabe assim? Eu esperei o milagre, eu confiei no Senhor, não falei nenhuma palavra de incredulidade contra. Aí eu podia chegar assim, né? Chegou o milagre, eu estou lá. Aí, eu na véspera falei, não tem jeito esse troço. Agora não sei mais o que fazer, agora acabou. Aí chega a vitória, aí... eu falo que Deus dá tapa com luva de pelica. Só assim, schlepp. Se eu tivesse esperado mais um dia, Herodão, você saiu bonitão na foto. Precipitou, grande a bênção. Mas podia ser em grande estilo. Deus não fala, você não falou, eu tiro a bênção. Não, Deus tem prazer de entregar até quando eu não fiz tudo o que eu podia ter feito. Aquele sorriso amarelo na foto da bênção de Deus, sabe assim? Podia ter. E algumas que se repetem, eu fui sensacional. Eu bati na trave na véspera de novo. Estou confessando meus pecados aqui, vocês acham o quê? Você acha que é só você que é assim? Nós temos que lutar contra a nossa humanidade. Mas eu tive algumas vezes que eu falei, oh Deus, glória a Deus, que bom. O Senhor sabe que tinha que antecipar, porque se fosse amanhã eu ia falar, mas hoje eu estou na vitória, aqui em nome de Jesus, glória a Deus, né? E ali, a gente vê, assim, aquela coisa surpreendente, porque o que parecia impossível de se resolver, aí você vê Deus agindo, aí eu falo, Deus, como que o Senhor faz uma coisa assim acontecer? Como que o Senhor orquestra envolver pessoas, envolver situações, envolver recursos ao longo do tempo, só para cuidar de mim nessa situação? E quando a gente vive isso, não tem nada mais precioso, isso aqui é melhor do que 500 pregações boas, sabe assim? Porque é Deus pregando, é Deus manifestando, é Deus nos surpreendendo. Aí você sabe o quê? Que Deus te ama, que a sua situação nunca passou encoberta para Ele, que Ele guarda todas as suas lágrimas, porque no céu a Bíblia diz que tem um lugar que Ele guarda as lágrimas. Deus não demora, é só o que Ele está fazendo tem que ser perfeito, e Deus não faz nada meia boca, não tem bênção meia boca, não tem livramento quase bom, a obra dele é completa, e se está demorando é porque é melhor do que a gente pode imaginar. Mas mais do que liberar o que Ele quer liberar, e Ele pode liberar de qualquer maneira, é trabalhar em nós o que aquela situação vai gerar. Porque se Ele parar e resolver, nós não vamos ser quem Ele quer que a gente seja. Ele opera em nós, nessas situações de tempestade. Então Jesus faz aquela coisa extraordinária. Aí, versículo 40 de Marcos 4. Então Jesus faz aquele negócio assim, uau!
Aí ele vira para os discípulos e fala: por quê? Por que vocês são tímidos? Aí ele repete a mesmíssima frase: por que tendes tanto medo? Como é que não tendes fé? Puxa vida, mas Jesus foi duro com eles. Como é que eles tinham condição de ter fé naquela situação? Como é que eles poderiam? Eles já tinham entendido lá no pé do Monte da Transfiguração que 9 dos discípulos de Jesus não tiveram fé para expulsar o demônio do filho daquele senhor. Não é isso? E Jesus falou: por que vocês não têm fé? Por que vocês agiram assim? Por que vocês não fizeram o que vocês podiam fazer? Jesus tratou daquela maneira e repetiu a mesma coisa agora no barco. Parece que está pegando pesado. Por que não tendes fé? E disse-lhes: por que tendes tanto medo? Onde está a tua fé? E aí amplificada me traz de uma maneira tão tremenda. Onde está a sua confiança em mim? Na minha veracidade, na minha integridade. A frase de Jesus ela foi até um pouco mais pesada com eles. Por que Jesus ficou tão ofendido com eles assim? Se a gente lê só no Evangelho de Mateus, a gente não entende, porque a Bíblia fala que Jesus foi para o barco e eles foram atrás de Jesus no barco. Agora, Elô, põe por favor o texto de Marcos, o de Marcos 4. Versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse-lhes: passemos para outra margem. Tinha algum risco deles morrerem no meio? Tinha risco de acontecer alguma coisa que impedisse a palavra de Jesus se cumprir? Jesus ficou frustrado com eles. Porque o que eles tinham que fazer no meio daquela experiência? Eu não sei muito bem o que é para fazer. Mas morrer nós não vamos morrer não. Eu não sei se já é para repreender evento. Não conhecemos ainda essa situação. Mas o que eu sei é uma coisa: o barco não vai quebrar. Esse vento vai continuar ventando, vai encher de água, vai balançar, mas nós vamos chegar do outro lado. Por quê? Porque Jesus falou. Parece um detalhe, mas muitas vezes Deus trabalha conosco nos detalhes. Quais são as palavras de Deus? Eu já falei isso aqui algumas vezes, eu espero que vocês, quando vocês saiam daqui, vocês façam, né? Quais as palavras que Deus já deu para você, que estão baseadas na palavra dEle, que são promessas para você? O que você faz com elas? Elas ficam empoeiradas, ou quando você sai daqui, você já nem lembra? Ou você marca na sua Bíblia, você põe data, e você acha tesouros? Eu achei um tesouro extraordinário outro dia na Bíblia, né? Porque a minha Bíblia de estudo é aquela outra, toda rabiscada, já bem assim, né? Isso aqui virou como se fosse uma Bíblia profética para mim. Como ela tem pouca marcação, Deus pode falar algumas coisas de uma maneira extraordinária, num texto que eu nunca passei, e pode falar de uma maneira diferente. Eu acho que, eu recomendo que você faça isso. Tem uma Bíblia assim, de estudo, que você marca, rabisca, colore, põe as coisas e tal, e pá. Mas aí eu estava no meu devocional, e aí eu fui ler um texto. É um livro devocional que eu não uso sempre, e quando eu li aquele texto, estava orando, às vezes a gente fica angustiado com algumas coisas, né? E eu abri um versículo. O versículo é em Deuteronômio. Estava grifadinho de azul, e eu tinha pintado de amarelo uma frase, que era exatamente a frase que estava do meu devocional, que eu falei: Deus, como é que o senhor está falando isso assim? Aí, quando ele me fez abrir o texto, eu abri a Bíblia, eu vi grifado, falei: Deus, mas como é que o senhor faz isso? Eu não lembro de ter grifado isso aqui, eu não lembro de ter estado aqui nesse texto. Mas sabe o que Deus faz? Quando você não está precisando de nada, está tudo bem, está tudo em ordem, você escreve uma coisa, você marca alguma coisa, você carimba, tira uma foto, e você deixa lá, e você nem dá tanta importância, porque aquilo não é para aquele tempo. Mas aí chega aquele dia da pancadaria, que você precisa de alguma coisa, o Senhor vai te levar naquele lugar, que Ele sabia desde sempre que você ia, então Ele faz a você mesmo, preparar aquele bilhetinho para você mesmo, para você chegar lá e falar: Deus, como é que o Senhor fez isso?
Como é que o Senhor grifou esse versículo? Como é que o Senhor colocou isso aqui com a minha letra? Parece até que fui eu que escrevi. Porque Deus sabe todas essas coisas. Nunca você vai passar uma luta na vida que Deus vai olhar para você e falar: meu Deus, eu não sabia que isso ia acontecer. Ele sempre sabe. Ele sempre soube. E Ele sempre tem livramento. Ele sempre quer ser glorificado. Ele sempre quer fortalecer a sua fé. Ele sempre quer trazer você mais para perto dEle. Coisa mais tocante é que Deus faz essas coisas para chamar a sua atenção e para trazer você mais para perto dEle. Deus não tem problema de fazer milagre. Deus não tem problema de resolver as coisas da vida. Ele criou todas as coisas. Ele tem uma dificuldade na vida, que Ele mesmo criou para Ele mesmo. Porque ninguém pode dar uma dificuldade para Deus. Sabe qual é a dificuldade que Deus criou para Ele mesmo? É entregar para você e para mim a chave da porta da nossa casa. Para a gente decidir que Ele entre, ou a gente deixar Ele lá de fora. Como é possível Deus ter feito algo assim? E aí às vezes as tempestades da vida Ele permite, para nos chamar a atenção e sair da nossa zona de segurança, do que a gente administra, do que a gente já conhece, do mar que eles conheciam, das tempestades que eles conheciam, agora para um nível mais alto e mais profundo. E não somente para eles, mas essa experiência deles vira bênção para nós. A sua experiência de luta e de vitória, ou a sua experiência de luta e até de derrota, pode virar bênção na vida de outras pessoas, porque Deus usa a nossa biografia para a glória dEle, para encorajar alguém, para abençoar alguém, para fortalecer a fé de alguém. O sofrimento não é um lugar fácil, mas é um lugar que tem manifestações da presença de Deus, que os lugares bons não trazem. Salomão, em Eclesiastes, ele fala: tem mais sabedoria na casa em que há luto do que naquela que há banquetes. Você dificilmente aprendeu alguma coisa marcante na sua vida com Deus nas horas boas, mas você aprendeu coisas que transformaram a sua vida na hora da dificuldade. Nós aprendemos assim. Sabe por quê? Porque Jesus, a Bíblia diz, aprendeu a obediência pelas coisas que padeceu. Você consegue imaginar Jesus? Jesus, ele não precisou ser corrigido de algo errado, mas ele precisou ser alinhado na sua trajetória humana. E no que ele padeceu, ele aprendeu a obedecer e confiar no Senhor todos os dias aqui. Todos os dias. Se ele usasse os recursos dele como Deus, ele tinha estragado tudo e não tinha esperança para você e nem para mim. Mas porque ele não usou o que ele podia usar, tudo que ele fez foi como um ser humano que você e eu podíamos fazer, cheios do Espírito Santo. Nós podemos aprender com ele e devemos caminhar assim, em nome de Jesus. Amém? O que você vai fazer com a tempestade da sua vida agora? Vamos mudar. E logo vem a bonança. Logo a palavra fala: acabou. E aí você pode compartilhar a bênção com alguém que Deus vai te dar para compartilhar. Só uma coisa. Enquanto você está saindo da bênção, não. Enquanto você está saindo da luta para a bênção, não sai falando com todo mundo. Só os teus parceiros de oração. A bênção que gera testemunho é aquela que já está estabelecida e que é gloriosa, clara. Porque nem todo mundo, na igreja assim, as pessoas têm mais facilidade de chorar com os que choram. Sabe por quê? Porque você fala: puxa vida, o problema dele é muito pior que o meu. Então vou chorar com ele, porque eu vou me sentir aliviado. Olha, tem coisa pior aqui. Ah, querido, querida, aleluia, glória a Deus, Deus é com você. Nós temos facilidade de fazer isso. Agora chega o cara que Deus virou a sorte, acertou na Bitcoin, explodiu a grana, ficou rico de um dia para o outro. Aleluia, né? Glória a Deus, que bênção maravilhosa. Ganhou o carro zero, puxa vida, estou indo embora de ônibus. Se alegrar para os que se alegram.
é só para gente muito espiritual e muito crente. E muito crente é roubado de bênção, porque não se alegra com a bênção dos outros. Você está entendendo isso? Olha, essa aqui não estava nem no esboço, veio agora assim. Pega, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, eu te louvo pela tua palavra que é tão poderosa. Eu te louvo que aquela experiência daqueles irmãos no mar, numa situação tão complexa, assustadora que eles passaram, o Senhor ensinou não apenas para eles, mas para nós. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor fala conosco. Porque eu sei que quando eu falei aqui, falei das minhas coisas, muitos dos meus irmãos e irmãs aqui, o Senhor falou das coisas deles, das situações específicas e particulares. E só o Espírito Santo pode fazer isso. Só o Espírito Santo pode fazer algo assim, pode tocar, pode falar, pode impactar os corações. E eu te louvo por isso. Eu creio que tudo aquilo que veio do Senhor vai operar mudança na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Eu creio, Pai, que aqueles que estão nesse momento passando, Senhor, por situações de tempestade na vida, aquelas que subitamente aparecem do nada, Pai, aquelas que o Senhor sabe, e o Senhor está conosco, e Jesus está no barco conosco. Ele parece que está dormindo, parece que Ele não está lá, mas Ele está conosco. E nós podemos despertá-lo quando a gente precisa ser fortalecido na fé. Nós podemos chamar Jesus nas situações que nós estamos passando. Nós podemos também aprender a nós mesmos fazermos uso do poder que o Senhor Jesus deixou para nós, a autoridade que Ele nos deu, para junto com Ele exercermos autoridade no nome dEle, pela fé na palavra, em nome de Jesus. Eu te louvo, Pai, porque eu sei que o Senhor tocou a vida de muitas pessoas aqui nesta manhã. E eu te louvo por isso, ó Pai. Eu sei que há um tempo de mudanças. Eu sei que há um tempo de transformações. Eu sei que há um tempo, ó Pai, de obras do Senhor nas nossas vidas. E eu peço que o Senhor nos conduza em vitória e em fé para a Tua glória, em nome de Jesus. Quero falar mais uma coisa antes de fechar. O mundo já vai passar por uma grande tempestade, que não é súbita, mas foi profetizada até milhares de anos na Bíblia. Tudo vai mudar. Não é muito claro como tudo vai acontecer. Não é muito claro como tudo vai se estabelecer. Mas o fato é que vem uma grande tempestade. Dependendo de como vier a tempestade, pode até ser que de uma hora para outra a gente possa não conseguir nem mesmo falar uns com os outros pela internet. Pode ser que talvez a gente não possa fazer reunião aqui. E eu quero que você guarde que essa tempestade, o Senhor Jesus já deu vitória. Estaremos com Ele do outro lado. Não importa o que aconteça, não importa como vai ser. Tem coisas que são claras, tem coisas que não são. Guarde isso no seu coração. O Senhor Jesus vai nos levar do outro lado. Nós vamos chegar do outro lado. A tempestade vai acabar, tudo vai acabar definitivamente. Ele vai fazer novos céus e nova terra. Tudo será feito novo. Não dá para eu falar um monte de assuntos, só esse simples. Guarde no seu coração. Se acontecer, não tema. Ele está conosco e nós vamos chegar